Série Ensinos de Jesus, com Fabrício Fraga. Estudo de hoje: o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Boa noite, seja muito bem-vindo à casa de Deus. Esta é a série Ensinos de Jesus. Nós aqui estamos estudando os 4 evangelhos e aquilo que Jesus ensinou. Nós já passamos por 3 assuntos e hoje o nosso assunto é o Espírito Santo. Nós vamos estudar sobre aquilo que o Senhor Jesus ensinou sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu gostaria de convidá-lo para que juntos nós oremos antes de partirmos para este estudo. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos para estudar a Bíblia Sagrada. Pedimos que o mesmo Espírito que esteve sobre os profetas no passado esteja sobre nós para iluminar a nossa mente e nos levar a compreender o Teu plano para nós e compreender a verdade da Escritura. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e um coração aberto para aprender sobre o Senhor. Nosso assunto de hoje é desafiador para a mente humana, mas com o Teu auxílio temos a certeza de que temos a Tua bênção e a Tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. O assunto do Espírito Santo é sem dúvida um dos assuntos mais importantes sobre os quais Jesus falou. Na verdade, a presença do Espírito Santo está em toda a Bíblia. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos a ação necessária e precisa da terceira pessoa da divindade. Falar do Espírito Santo sem falar do Pai e do Filho é algo incompleto. Pode gerar compreensões erradas. Mas quando seguimos um caminho bíblico, entendendo a totalidade da obra do Espírito Santo em nosso favor, nós podemos ter equilíbrio ao tratar deste assunto. Na verdade, o Espírito Santo é o objeto central de um dos mais preciosos lembretes que Jesus nos deu sobre a sua volta. Quando nós lemos, e eu peço que você abra aí a sua Bíblia, o capítulo 14 do Evangelho de João, nós temos a possibilidade de entender muito sobre o tempo em que estamos vivendo e sobre o plano de Deus para o nosso futuro. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3 e depois versos 16 a 18. Eu aqui estou usando a Nova Versão Internacional, pois essa tradução fornece, em linguagem bastante atual, o sentido original do texto. Se você tiver uma tradução diferente, talvez as palavras estejam colocadas de outra forma, mas tenha certeza de que o conteúdo é o mesmo. O versículo 1 de João 14 diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou outro consolador, para estar com vocês para sempre. E Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. A promessa do Espírito Santo tinha que ver especialmente com o período em que Jesus estaria ausente do contato direto com os seus discípulos e com todos nós. Mas Jesus fez provisões para que um outro Consolador estivesse na terra, para que um outro Consolador desse continuidade à sua obra em favor da humanidade. Jesus tinha uma missão principal: revelar ao Pai e comprovar diante do universo a justiça de Deus. E em segundo lugar, Jesus veio para nos salvar. Estas 2 atividades são mantidas plenamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nos ensinar um pouco mais sobre quem é Jesus e sobre quais foram as suas obras em nosso favor. Imagine se não houvesse a atuação do Espírito Santo. Como é que nós poderíamos saber do que Ele fez? Como é que poderíamos conhecer os seus ensinos?
Nós não tivemos acesso à pessoa de Jesus. Nós não fomos testemunhas oculares. E se o Espírito Santo não tivesse sido derramado sobre os apóstolos, nós não teríamos o Novo Testamento. É importante nós entendermos a natureza da obra do Espírito Santo. Veja que Jesus diz que quando Ele fosse para o céu para preparar um lugar para nós, Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria um outro Consolador. E o sentido disso é muito importante para a nossa compreensão. Jesus, Ele próprio, era um conselheiro ou um consolador. Na língua grega, a palavra aqui é paráclito. E o paráclito é aquele que se coloca do lado. É um auxiliador. É alguém que serve para completar, para suprir a necessidade, para suprir aquilo que eu mesmo não posso fazer. Esta palavra pode ser usada, e era usada nos dias de Jesus, para um advogado que se colocava do lado de um acusado diante do tribunal. O Consolador prometido é um outro Consolador. Mas será que ele era um outro diferente ou era um outro igual? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Na língua grega do Novo Testamento, existem duas palavras usadas para descrever algo que é diferente. É usada a palavra allos e a palavra heteros. A palavra allos é a que aparece aqui neste texto, e ela significa um outro, porém de natureza semelhante. Vamos ver aí dois textos bíblicos no Evangelho de Mateus que nos ajudam a entender o significado de allos no Novo Testamento. O primeiro texto que vamos ver está no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, versículo 12. O contexto aqui é o retorno de José, Maria e de Jesus após terem fugido para o Egito. Então eles recebem uma revelação da parte de Deus. E o verso diz assim: e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eles não voltaram usando algum outro meio de transporte. Eles voltaram por uma estrada, mas uma estrada diferente daquela por onde eles tinham vindo. Era uma estrada do mesmo jeito, só era uma estrada diferente. A natureza do caminho é a mesma, uma estrada, um caminho aberto, mas ele era diferente, porém de mesma natureza. O capítulo 5, verso 39, nos ajuda a entender também o sentido de allos no Novo Testamento. Veja aí o que Jesus diz: mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E eu te pergunto, a face direita e a face esquerda são diferentes de natureza? Elas são diferentes entre si, a face da direita e a face da esquerda. Porém, as duas compõem o seu rosto. Elas são diferentes numericamente, mas elas compõem exatamente a mesma coisa. Jesus Cristo e o Espírito Santo compõem o mesmo Deus. Essa é a essência da doutrina da Trindade. Muita gente tenta usar a matemática humana e faz isso de maneira equivocada. Eles dizem: como é possível ser um Deus só, se são três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer criança sabe que 1 mais 1 é igual a 3. Qualquer um sabe disso. Mas não é assim que funciona a dinâmica da Trindade ou da divindade. Não é 1 mais 1 mais 1. É 1 vezes 1 vezes 1. É o mesmo Deus, a mesma divindade, a mesma natureza divina, porém existindo em três pessoas separadas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Novo Testamento também usa a palavra heteros, que tem que ver com outro, alguém diferente. Só que aí é diferente mesmo, a natureza é outra. Vamos ver aí dois exemplos também. Dois usos da palavra heteros nos textos do apóstolo Paulo. Primeiro, Romanos capítulo 7, versículo 22. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente
tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Vocês perceberam a diferença? Primeiro ele fala da lei de Deus e depois ele fala de uma outra lei. Qual lei? A lei do pecado. Natureza diferente. A lei de Deus é santa, justa e boa. A lei do pecado só promove morte e destruição. Você entendeu a diferença do uso de halos e de heteros? Veja um outro exemplo, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Qual era o evangelho que Paulo pregava? O evangelho de Jesus Cristo, da salvação pela graça, recebida pela fé. Qual era o evangelho dos judaizantes? O evangelho das obras, baseado na lei e na severidade da obediência. Evangelhos diferentes. Outro evangelho de natureza diferente. Tem um outro exemplo, este mais visível. Caso você não tenha percebido a diferença, aí está. Se eu falasse de canetas, pense neste exemplo. Eu dissesse que eu tenho uma caneta, mas que eu preciso de uma heteros caneta. Seria uma caneta igual a que eu tenho? Continua sendo uma caneta, mas ela é diferente. Veja aí o exemplo. 2 canetas, mas diferentes, naturezas diferentes. E se eu dissesse que eu tenho uma caneta, mas eu preciso de uma alós, o que é que você entenderia? Isso que está no segundo desenho. Uma outra caneta, mas semelhante à que eu tinha em primeiro lugar. Isso é um exemplo para a gente entender a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo diferente da natureza de Cristo. São pessoas diferentes, mas o mesmo Deus. 1 vezes 1 vezes 1. Não se esqueça. O Espírito Santo desempenhou um papel importantíssimo no ministério de Jesus. Vamos ver alguns exemplos da obra do Espírito Santo no ministério de Jesus. Começando pela concepção de Jesus. Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 1, verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, ou seja, era noiva de José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi o meio utilizado pelo Pai para transformar Jesus Cristo em substância semelhante à humana. E isto é o maior de todos os mistérios. O apóstolo Paulo chama este de o mistério da piedade. Há um outro mistério semelhante a este, que também confunde muita gente, é o mistério do surgimento do mal. Paulo chama esse mistério de mistério da iniquidade. Jesus se tornando humano, o mistério da piedade. Um ser perfeito, dando origem ao mal, o mistério da iniquidade. Mas assim Jesus veio a esta terra. A semelhança de carne pecaminosa foi possível por causa da ação do Espírito Santo. Um segundo exemplo, o batismo de Jesus. Veja aquilo que está escrito em Marcos capítulo 1, versos 9 e 10. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. É a isto daqui que se refere o profeta Daniel no capítulo 9 de seu livro, quando fala do aparecimento do Messias. Jesus já tinha mais de 30 anos de idade, mas é só aqui que ele vai iniciar o seu ministério. Depois de receber a sua unção, Messias e Cristo, as duas palavras significam ungido. Então a presença do Espírito Santo foi notada no seu batismo. Próximo ponto, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da tentação. O Espírito Santo não esteve só na concepção, só no batismo. Ele entra no ministério de Cristo. Veja o que é dito em Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão
e foi levado pelo Espírito ao deserto. A obra do Espírito em levar, em conduzir Jesus até o deserto, para que lá ele fosse tentado e pudesse vencer a tentação. Outro exemplo da ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, os milagres de Cristo. Veja aí o que o Mestre diz em Mateus, capítulo 12, verso 28. O contexto aqui é uma contenda. Os líderes judaicos acusavam Jesus de operar pelo poder de Beelzebu. Beelzebu é o nome de um demônio, o senhor das moscas. E Jesus diz: se é por Beelzebu que eu estou expulsando demônios, então a casa do inimigo está dividida. E uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Mas aí vem o verso 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E eu te pergunto, era pelo poder do Espírito que ele operava? Se você não sabe a resposta, pense: chegou a nós o reino de Deus? Chegou. Então era pelo Espírito que Jesus operava. Jesus não usou em seu próprio benefício o seu poder divino, mas operava pelo Espírito Santo. A Bíblia também nos ensina sobre a personalidade do Espírito Santo. Há muita gente que acha que o Espírito Santo é simplesmente uma influência boa, uma energia. Por causa deste nome, Espírito, eles pensam que ele é simplesmente um ventinho agradável. Mas essa não é a posição de Jesus. Esse não é o ensino da Bíblia. Veja aí 3 pontos que nos ajudam a compreender a personalidade do Espírito Santo. Em primeiro lugar, as formas do Espírito Santo se manifestar. Veja aí, livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versos 1 a 4. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem. A mão do Todo-Poderoso veio sobre o profeta. E o que ele vê? A figura de um homem. Essa é a importância desse texto. Muita gente diz: o Espírito Santo é uma pomba, o Espírito Santo são línguas de fogo. Está aqui. O Espírito Santo com forma de homem. O Espírito Santo pode se manifestar da forma que ele quiser, ele é Deus. E aqui está ele manifesto em forma humana. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo. E dali para cima, a sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno do santuário, onde estava colocado o ídolo que provoca ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Você quer um outro exemplo de como o Espírito Santo se manifesta? O exemplo do batismo, narrado agora no Evangelho de João. O Espírito Santo descendo do céu em forma corpórea de pomba. O que é que o Espírito Santo é, afinal de contas? Um homem ou uma pomba? Vamos ver mais textos para te ajudar a responder. Atos, capítulo 2, versos 13 e 4. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí, o Espírito Santo é homem, é pombo ou é fogo? Vamos ver um outro texto, Isaías 44, verso 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. O Espírito Santo é fogo ou é água? Se for os dois, ele se apaga. Esse tipo de pensamento é o que muita gente tem. Isso deixa muita gente confusa. Mas entenda, o Espírito Santo se manifesta da forma que ele acha apropriado. Os símbolos que ele usa não tem que ver com o entendimento humano. Ele se manifesta como é apropriado, como ele quer. Ele é o soberano Deus de Israel. É o nosso Deus. Um outro exemplo, segundo, para te ajudar a entender a personalidade do Espírito Santo. Romanos,
capítulo 8, versículos 13 até 16. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma ação ativa e direta. O Espírito Santo guia. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Agora versos 26 a 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui o Espírito Santo aparece nos ajudando e intercedendo por nós. Ações ativas e diretas. Energia não pode ter ação ativa e direta. Um ventinho não pode ter ação ativa e direta, mas uma pessoa pode. Vejamos aí agora o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito Santo é revelador das mensagens de Deus. Capítulo 12 da mesma carta, versículo 11. Todas essas coisas, os dons espirituais, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Uma energia tem querer? Pense na energia elétrica. É ela que decide se vai acender a lâmpada ou não? O que é que define? A minha vontade, porque eu pressiono o interruptor. Se o Espírito Santo é meramente uma energia, ele não tem vontade. Ele não pode agir. Ele é simplesmente um condutor. Atos capítulo 8, versículo 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Que é a história do eunuco etíope. Se o Espírito Santo é só um ventinho, é só uma energia, poderia ele dar uma ordem ao apóstolo Filipe? Esses são os poucos exemplos daquilo que a Bíblia fala sobre as ações ativas e diretas do Espírito Santo. Um terceiro exemplo para você entender a personalidade do Espírito Santo: as ações humanas que podem ser feitas contra o Espírito Santo. Não existe pecado contra a energia elétrica, mas nós vamos ver que Jesus ensinou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Veja aí, por exemplo, o que é dito em Atos capítulo 5. Atos 5, versos 3, 4 e 9. Atos 5, 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Não apenas a possibilidade de ofender aqui ao Espírito Santo através de uma mentira, mas a identidade dele, a identidade divina, que estão demonstradas aí. Versículo 9, Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Esta é a história da mentira e da infidelidade de Ananias e Safira. Mentiram ao Espírito Santo, tentaram o Espírito de Deus.
Você não pode mentir para uma energia, você não pode tentar uma energia. Você pode passar o dia inteiro dizendo: e aí, energia elétrica? E aí, como é que é? Ela não vai fazer nada, não tem vontade própria. Mas o Espírito de Deus, esse tem vontade própria. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Veja o que Paulo diz: não apaguem o Espírito. Uma das ações humanas contra o Espírito de Deus pode ser apagá-lo, apagar a influência dele. Esse é um dos componentes daquilo que Jesus chama de pecado contra o Espírito Santo. Veja aí o que Paulo escreveu ainda em Efésios 4:30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tem como entristecer uma energia? Tem como entristecer o vento? O Espírito Santo é uma pessoa. E na verdade, o Espírito Santo tem um poder tremendo para nos ajudar. Muitas vezes as aflições pelas quais passamos só são tão terríveis como são, porque não confiamos na pessoa do Espírito Santo. Por último, palavras de Jesus, Mateus capítulo 12, verso 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus a descreve de duas formas. Neste contexto, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é atribuir ao diabo a obra de Deus. E na outra descrição que Jesus faz do pecado contra o Espírito Santo, ele fala da insistência do ser humano em negar a ação do Espírito, causando assim o apagamento do Espírito, o distanciamento nosso de Deus e a impossibilidade de sermos convencidos do pecado, o que torna impossível confessar o pecado, receber perdão e ser salvo. Essas duas definições do pecado contra o Espírito Santo aparecem nos Evangelhos. Veja quanta coisa pode te ajudar a entender a personalidade do Espírito Santo. Todos esses exemplos aí podem te ajudar, não apenas a ser edificado, mas a também testemunhar para outras pessoas. Há uma infinidade de textos que poderão ser citados, mas por hora esses aí já são suficientes. Próximo ponto, a obra do Espírito Santo em nós. No Evangelho de João, Jesus deu algumas pistas sobre o que o Espírito Santo iria fazer em nosso favor quando ele fosse derramado. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Em primeiro lugar, a disposição aqui para que o Novo Testamento fosse criado, já falamos disso. O Espírito Santo viria com o propósito de revelar todas as coisas, ensinar coisas que Jesus não tinha podido ensinar e lembrar aos discípulos daquilo que Jesus tinha feito e ensinado para que eles escrevessem livros. Essa é a primeira parte. Agora o capítulo 16, versículo 8. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Isso aqui ajuda a esclarecer aquela ideia errônea que muitas pessoas têm
da subordinação eterna do Filho. Jesus assume um papel de servo na sua forma humana, mas ele não é hierarquicamente inferior nem ao Pai nem ao Espírito. Jesus vem com uma missão, revelar e glorificar o Pai. Ele não veio para falar de si mesmo, mas ele envia um outro conselheiro, que daí faz isso, fala de Jesus e revela plenamente a obra de Jesus. Essa é a dinâmica da Trindade. Não há egoísmo, não há exclusivismo. Os três trabalham em nosso benefício. Um outro ponto importante aí para a sua compreensão: como aconteceu o derramamento do Espírito Santo? Qual é o processo ensinado na Bíblia para que o Espírito Santo fosse derramado? Vamos iniciar aí por aquilo que está escrito em João, capítulo 7, versículo 39. Vamos ler o 38 também para entendermos aí o contexto. Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então o primeiro passo para o derramamento do Espírito Santo era a glorificação de Cristo. A Bíblia conta como aconteceu esta glorificação. Veja o que está escrito no Salmo 24, um salmo messiânico importante. Veja aí, Salmo 24, versos 7 a 10. Os salmos não eram apenas música, não eram apenas hinos. Eles tinham um forte conteúdo didático e profético. A música que nós fazemos precisa ser assim também, didática, que ensine. Veja o que é dito, Salmo 24, verso 7. Esse aqui é o retorno de Jesus ao céu, depois de sua morte e ressurreição, quando ele está ascendendo aos céus. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas eternas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas eternas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus acabara de voltar ao céu de sua maior batalha, da guerra dos tempos, a guerra entre o bem e o mal, e ele saiu vitorioso. E daí vem essa sentença: abram-se portais eternos. A palavra hebraica para a eternidade é olam. Ela pode significar tanto a eternidade como o universo. Então você pode ler das duas formas: abram-se portais universais ou abram-se portais eternos. É a volta de Jesus para o reino de seu Pai. Quando ele chega lá no céu, veja a cena que acontece. Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e versos 9 a 13. Então um dos anciãos me disse para João, o apóstolo: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Verso 9. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, nação e povo. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Esse é o encontro dos seres santos com o seu mestre, o general do exército celestial voltando para casa. É assim que ele é recebido. E daí nós lemos no livro de Atos
o cumprimento da promessa. E você vai entender o motivo de termos lido essa profecia messiânica e o texto de Apocalipse. Veja aí Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Esse aqui é o cumprimento do dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50º. Era o 50º dia depois da festa das primícias, que estava ali no contexto da Páscoa. Jesus, depois de ressuscitar, no domingo das primícias, passa 40 dias com os discípulos. E 10 dias depois se cumpre isso daqui que nós lemos. E o motivo para encerrar este assunto é dado pelo apóstolo, dizendo assim, versículo 33. Exaltado à direita de Deus, é a cena que nós lemos no Apocalipse. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Jesus venceu e por isso ele podia mandar alguém igual a si, para ser o consolador, para ser o conselheiro, o advogado, o auxiliador. Esse assunto é maravilhoso. Esse é o cumprimento de uma das profecias mais importantes da Bíblia. Esse é o nosso Deus trabalhando em nosso favor. O Espírito Santo continua estando à nossa disposição. Da mesma forma como foi derramado sobre os apóstolos, ele pode também ser derramado sobre nós. Mas existe uma condição. E essa condição é apresentada por Lucas em Atos, capítulo 5, verso 32. O mesmo autor que escreveu o Evangelho de Lucas, aqui vai registrar palavras do apóstolo Pedro, dizendo o seguinte: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Uma pessoa que vive na iniquidade, que vive pecando, que nega a influência do Espírito Santo, não pode ser batizada com o Espírito de Deus. Uma pessoa que ensina mentira, uma pessoa que distorce as Escrituras, não pode receber o batismo do Espírito Santo. Há muita gente por aí pregando sobre o Espírito Santo sem conhecê-lo. Há muita gente por aí dizendo que tem o dom do Espírito, sem sequer conhecer os motivos que nos levam a crer e a receber o dom do Espírito. Você quer o Espírito Santo? Seja obediente ao que o próprio Espírito ensinou. Crede em Deus e crede nos seus profetas. Sejamos obedientes. O sinal do batismo do Espírito Santo não é ter a habilidade de curar, não é poder falar em outras línguas. O sinal da presença do Espírito Santo não é a capacidade de profetizar, ou mesmo de fazer com que uma montanha se arranque de seu lugar e vá para outro. Todas estas coisas são importantes, mas há uma coisa que é essencial: o sinal bíblico da presença do Espírito Santo na vida do crente. É o que Paulo ensina lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Você quer saber se você está batizado com o Espírito Santo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você quer saber se o batismo do Espírito Santo, essa necessidade diária que nós todos temos, está na sua vida? Olhe para si mesmo e olhe para essa lista. Nós todos nos afastamos. Eventualmente, nós todos precisamos retornar. E nessa noite você tem a possibilidade de retornar. Depois de conhecer mais sobre o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, eu te convido a ficar em pé. Oremos. Santo Deus, muito obrigado pela presença do Santo Espírito aqui conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama, está interessado na nossa salvação e para isso nos deu o dom maravilhoso do Espírito. Obrigado porque o Senhor nos chama a um relacionamento íntimo contigo
um relacionamento que tem a presença diária do Espírito Santo. Nós rogamos, Pai, pelo Teu perdão, porque somos pecadores, porque temos falhado, porque temos afastado e apagado o Espírito, mas rogamos que o Espírito Santo, a partir de agora, esteja sobre nós. Dá-nos uma semana abençoada por Ti, inundada com a presença do Espírito, para que preguemos e vivamos o Evangelho. Oramos em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.